Por quê? Não tinham nenhuma justificativa, na linguagem original, nos manuscritos, nenhum manuscrito tem isso, mas eles fizeram isso puramente por causa da sua doutrina evangélica. Uhum. Colocaram o perdão dos pecados antes do batismo. Uhum. Depois, eu acho que houve umas objeções tão fortes que voltaram a fazer a coisa correta, mas eu tenho uma cópia, um exemplar da NVT que mostra exatamente essa inversão, essa manipulação do texto bíblico. Os evangélicos criticam os católicos por mexerem na Bíblia, mas os evangélicos são tão ruins quanto. Uhum. E nós não podemos deixar que uma pessoa, na sua ignorância ou na sua compreensão errada, entre no nosso meio, é, sem receber o batismo em nome de Jesus Cristo. É isso que diz o versículo 38, que significa o quê? Pela autoridade dele, do jeito que ele ensinou. Sim, exato. O que significa de que quando uma pessoa não é batizada com a motivação correta, ela também não recebe os benefícios, né? E continua fora de Cristo, fora, Continua fora, exatamente. né, da E aí igreja. nós temos o exemplo, né? Nós temos o exemplo em Atos 19, quando o apóstolo Paulo chega ali na cidade de Éfeso, ele pergunta para aqueles homens se eles receberam o Espírito Santo quando creram. Olha a pergunta, né? E aí depois, quando ele diz, a gente nem sabe que existe, né? Você Aham. pode ler Atos 19, de 1 a 5, 6 no máximo. Você vai entender o que eu estou falando aqui. Então nós estamos dizendo, você recebeu o Espírito Santo quando creu? Ele diz, nós nem sabemos que existe. E a pergunta que ele faz agora é diferente. Então, vocês foram batizados em nome de quem? Olha só, por que essa mudança tão radical na pergunta? Por que ele não continuou insistindo? Aí eles vão dizer, Paulo vai dizer para eles a forma de fazer a coisa certa. E outra vez a gente vai encontrar nesses homens a disposição para obedecer. Sim. Para você. Ao que ele responder, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo. Então Paulo perguntou, em que, pois, foste batizado? Responderam, no batismo de João. Essa questão do batismo de João é uma questão que ela tem ganhado alguns entendimentos no meio da igreja, inclusive, que eu penso que precisava ser revisto, né? Estava com um irmão aí dos anos 60, fazendo estudo no livro de Marcos, e aí ele mencionou que aquelas pessoas que foram batizadas lá no tempo de João seriam salvas. E eu disse, para aí, irmão, alguma coisa errada aí não está certo, né? O batismo de João era um preparatório, né? Então, o ministério de João todinho era um preparatório. Então, ninguém que foi batizado, né, no batismo de João pode dizer que recebeu a salvação de Jesus. Não, está errado. Deu uma discussão na aula, né? Tinha muita gente da cabeçona lá, né, e tudo. Mas parece que existe alguma acomodação desse ensino no meio da Irmandade, né? Uhum. E eu quero reiterar aqui que o batismo de João, todo o ministério de João, era o preparatório para Jesus. O texto sagrado, desde o Velho Testamento, deixa isso claro. João era o precursor. Ele vinha preparar o caminho para Jesus. Então, João não tinha missão salvífica. Ele não veio para salvar ninguém, ele veio para preparar o caminho para Jesus. Então, tudo que ele fez era desse sentido. Então, não faz sentido agora a gente pegar e dizer, não, as pessoas que foram batizadas... Eu já vi um argumento de alguém na igreja dizendo que alguém pode dizer, mas o ladrão na cruz. O ladrão na cruz não foi batizado. Aí eu disse, não, mas ele pode ter sido batizado no batismo de João. Para aí, esse argumento não cabe, gente, não cabe.
Pelo menos no meu entendimento, Rindal, não cabe a gente Ah, argumentar para dizer, ele foi salvo. Não, ele foi salvo porque Jesus salvou aquele homem, né? Jesus era Deus, ele podia salvar, sim. como todas as pessoas que foram obedientes à palavra de Deus no Velho Testamento foram guardadas para a salvação, que aconteceu com Jesus, né? Então, a gente usa esse argumento. Eu uma vez me enrolei todo porque encontrei esse argumento dentro da aula de um curso que a gente estava fazendo numa sala de aula cheia de gente. E como é que eu vou Ah, desdobrar esse negócio, né? Eu disse, para aí, esse negócio aqui não tá. Esse aqui tá meio incongruente, né? No mínimo. Não tá dando certo, não. E aí foi assim. Mas, bom, esses homens lá em Éfeso estavam nessa situação. E eu quero dizer, pessoas, por exemplo, que são oriundos da doutrina batista, eles têm alguma coisa a ver com isso aqui, tá bom? Tem alguma aham. coisa a ver com essa questão de João, né? Foi bom que você mencionou isso, porque a gente faz comparação entre o que as denominações ensinam, né, como, né, da reforma protestante, o catolicismo também, né, o pessoal, né, do grupo ortodoxo e assim por diante. E a gente faz esses, não são nem comparações, são contrastes, as diferenças entre o que é ensinado no mundo religioso e o que a Bíblia ensina. Por quê? Porque nosso interesse é para que todos sejam salvos. E como você falou bem no início lá, e parece que estava falando disso antes de eu entrar, é preciso ter coragem. Eu acho que, às vezes, alguns irmãos querem facilitar a entrada de pessoas nas denominações para a assim chamada Igreja de Cristo tradicional. E estão fazendo bagunça, porque estão mudando a mensagem. Mudando a mensagem. Nós falamos coisa que é difícil falar, que é, digamos assim, estamos sendo aqui, Valdizan, indelicados, não é? Sim, verdade. Mas nós estamos falando exatamente o que a Bíblia diz. Se você não recebeu a imersão na água com a finalidade do perdão dos pecados e para entrar na única igreja que pertence a Deus e a Jesus Cristo, ao invés de uma denominação, você não é uma pessoa salva. Nós falamos isso com o motivo de as pessoas repensarem aquilo que receberam de ensinamento, assim, pode ser dos pais, de amigos, de religiosos. Nós pedimos, e como Pedro aqui no versículo 40, nós queremos insistir e queremos exortar, nós queremos explicar, e nós vamos fazer isso com muitas palavras, como Pedro fez aqui, não Exato. é? Vamos ficar falando sobre essas coisas, porque a nossa preocupação é com nosso ouvinte, especialmente quem pertence a uma denominação, uma religião que não pratica estritamente a palavra do Senhor. Nós queremos que você seja salvo. Nós estamos aqui por isso. O Valdizan me aguenta toda semana, né? Daqui um dia vamos fazer hora extra, viu? Uh, né? Ele me suporta aqui, né? Porque nosso interesse, nós temos. Verdade. Tem hora que em algum detalhe ou outro que a gente tem uma diferença que não atinge a questão da salvação, não é? Mas nós estamos de acordo com o que diz aqui exatamente essas palavras do apóstolo Pedro, porque aqui é o primeiro evento, o primeiro momento, a primeira história do início da igreja e o primeiro momento que alguém é batizado em nome de Jesus Cristo para ter aplicado à sua alma o sangue de Jesus. Porque antes era tudo preparatório, não é?
Até quando Jesus preparava, né, pregava e batizava as pessoas, né, os discípulos, não ele pessoalmente. Mas Jesus também batizava pessoas. Mas tudo estava se preparando para esse dia e adiante. E o que eles pregam aqui, Jesus pregava. Jesus já ensinou sobre arrependimento, pode ler em Lucas, capítulo 13. Jesus ensinou também sobre a imersão na água, o novo nascimento, João 3, Marcos 16, versículo 16. Tudo que Pedro estava falando aqui em Atos, Jesus já tinha falado. Então, aqui não é novidade. O que é novidade é que agora isso está depois da cruz. Amém. E quem aparece depois da cruz para ouvir a mensagem tem que aceitar essas condições. Então, não adianta citar o ladrão na cruz. Ele foi salvo por Jesus, como N outros durante o seu ministério. Mateus capítulo 8, bem no início, Jesus salvou um paralítico. O paralítico, quase com certeza, não tinha recebido imersão nenhuma, nem de João, nem de Jesus, nem de ninguém, mas Jesus perdoou. Por quê? Porque ele disse: o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Enquanto ele estava aqui no seu ministério, ele podia perdoar sem pedir condições. Ele podia ver o estado do coração da pessoa e perdoar. Agora, depois da cruz, a coisa já mudou. Agora é pela fé, pelo arrependimento, pela imersão na água. Então, o sermão é sobre Jesus. As condições são as condições que Jesus estabeleceu durante seu ministério para serem aplicadas a partir desse momento. E uma outra coisa aqui interessante, Valdizan, eu quero inserir isso. Eu tinha 5 pontos que eu queria tocar. Eu imaginei que você ia começar com Atos 2, né? Tá. Pode tocar. Então, Só uma colocação aqui, que a Nete observou aqui. Então, sem o batismo não há salvação, né? Claro, é isso mesmo. A salvação se consuma com o batismo, né? exatamente. Sem A Bíblia batismo. ensina isso em todas as letras. E Exatamente. afirma isso de todas as maneiras, não é? Jesus mandou, os apóstolos praticaram e os demais discípulos foram obedecendo esse mesmo, seguindo Foram essa mesma direção, obedecendo. né? E o que acontece? A primeira vez que as coisas acontecem dentro da Bíblia, pense, por exemplo, na ceia do Senhor. Quando há um abuso, um problema, um desvio na prática ou no ensino da ceia do Senhor, o que acontece? 1 Coríntios 11, o Paulo reporta, né, remete o pessoal de volta para aquele momento em que Jesus estabeleceu a ceia. Então, a primeira vez que a ceia do Senhor foi comida é o padrão. E aqui nós temos a primeira vez que o evangelho é pregado, que as pessoas recebem a mensagem e são convertidas, né, a Jesus. A primeira vez é padrão. Então aqui, esse primeiro momento da pregação do evangelho se torna padrão. É o que todo mundo segue, porque Pedro estava seguindo Jesus, todos os outros vão seguir Jesus, e o que nós vemos aqui é um relato bem completo do que tinha que acontecer e do que realmente aconteceu quando o evangelho foi pregado e dentro desse evangelho as condições foram anunciadas e as pessoas receberam e cumpriram com essas condições, se convertendo dessa maneira. Então é interessante isso, Valdizan, que a primeira ocorrência estabelece um padrão. E eu acho que podemos afirmar a mesma coisa aqui também. Sim. Deixa eu voltar aqui os olhos para a questão da NET, que está dentro dessa situação aí. Diz que fica muito preocupado com essas coisas.
Bem, nós podemos complicar um pouco mais a situação da NET, como também de todas as pessoas que nos ouvem, que nos assistem, que não fazem parte do corpo de Cristo, biblicamente falando, né? Não existe nenhum relato, mesmo dentro da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, quando ele concentrou os esforços dele mais dentro do mundo judaico, nas sinagogas, não existe nenhum exemplo de pessoas que aceitaram a palavra e continuaram se congregando na sinagoga. Pelo menos até onde eu entendi, não encontrei nenhum exemplo, nenhuma Uhum. vestigem. Todos eles que aceitaram mensagens deixaram de se congregar na sinagoga e passaram a se reunir como igreja numa casa ou coisa parecida, mas nunca mais fizeram parte da sinagoga. Coisa parecida não, viu? Coisa parecida não. Sempre, sempre em casa. Aqui foi Sempre em uma casa, exceção, em Jerusalém exatamente. foi uma exceção que eles tiveram ainda acesso ao templo, mas para as suas reuniões, eles faziam o quê? Se reuniam de casa em casa, De casa em casa, exatamente. não é? Então, Então, até em Jerusalém, a partir do primeiro momento, e parece que isso também é um padrão, né. isso pode resvalar até no programa que nós fizemos semana passada, ou Aham. semana atrasada, que a gente até disse para a NET, no sentido dela poderia até se batizar nessa denominação. Aqui pode ser um agente corretivo, né? Que esse fato, esse momento, talvez devesse até ser evitado, né? No meio dessa denominação. Sim, eu concordo. E eu pergunto para a Nete, conversamos um pouco com ela, né, na semana passada, o que impediu você, eu não quero apertar ela, mas eu vou apertá-la, tá? O que impediu você de obedecer Jesus nesse intervalo de uma semana? O que impediu? Você pode Verdade. arrumar qualquer pessoa, qualquer água, pode ser em qualquer momento, mas se você está entendendo como parece que está entendendo, que sem a imersão na água você não tem perdão dos pecados, não tem esperança da vida eterna, não tem nenhuma possibilidade de ser acrescentada pelo Senhor à sua igreja, você está em situação precária, existe urgência. Então, tome, tome a decisão e faça, obedeça ao Senhor. Às vezes, a gente fica esperando a oportunidade. Tem hora que a gente tem que criar a oportunidade, não é? Eu não estava nem pensando na net, porque eu sei que a maioria dos nossos ouvintes, pelo menos no primeiro momento, aqui em Valdizan, são irmãos em Cristo. Sim. Então, eu coloquei aqui no meu documento qual é a audiência-alvo para mim. E eu coloquei irmãos em Cristo, eu sei que temos irmãos, graças a Deus, e eu acho que nós queremos enfatizar essas coisas sobre o batismo, sobre a salvação, para ajudar os irmãos a se manter fiéis, para não mudar nem a pregação, nem as condições necessárias para receber o perdão dos pecados. Mas também vai haver pessoas de fora. Então, eu tenho 2 grupos que são minha audiência-alvo. O Valdizan pode falar por ele mesmo, né? Eu estou falando aqui Sim. por Randall. Além de irmãos em Cristo, são as pessoas que ainda não entraram, que ainda não obedeceram ao Evangelho. E meu objetivo é salvar uma alma. Eu posso continuar falando só um pouquinho, Valdizan? Pode continuar falando. Eu achei uma citação hoje assim espetacular. Espera aí, eu vou encontrar. Achei, achei. Está aqui. Eu li uma citação
de uma pessoa que deu entrevista na internet. Ele era um ex-vice-presidente de vendas da Tesla. Tesla são aqueles carros elétricos do Elon Musk, não é? Sim. Elon Musk que tem Tesla, que tem, né, os foguetes, que tem os satélites aí, que aqui no Brasil você pode assinar, né, o serviço de Starlink. Eu estou quase pronto para fazer. A minha internet aqui é uma porcaria. Mas olha o que ele falou a respeito de Elon Musk. Eu até joguei no tradutor do Grok, que também é do Elon Musk. Falei, traduz para mim. Ele falou assim: Elon acorda todas as manhãs pensando: o que posso fazer pela humanidade hoje? Como posso fazer algo impactante para a humanidade do futuro? É nisso, diz o ex-vice-presidente, é nisso que ele está focado. E eu escrevi: o que é que nós acordamos todas as manhãs pensando? Pensamos assim? Como é que eu posso glorificar a Deus hoje? Como alcançar os perdidos? Como preservar a verdade no meio da irmandade? Como edificar os irmãos? Como promover o amor fraternal? Agora, se é que nós temos alguma missão como povo de Deus e como seguidores de Jesus, é salvar almas. Eu reporto muitas vezes, eu volto a uma palavra do irmão Jorge dos Santos, irmão que hoje mora em São Paulo. Ele estava ensinando uma aula aqui em São José. Nem lembro o tópico da aula, mas ele falou uma frase que ficou comigo. Ele falou que o nosso negócio é almas. É a salvação das almas. Então, a minha oração hoje é para que uma pessoa seja salva, pelo que nós estamos fazendo aqui, eu e Valdizan. E eu sei que ele tem esse alvo também. Eu sei muito bem, conheço ele. Então, é por isso que eu falo para você, Anete, é por isso que eu falo para todas as pessoas, para os irmãos, para quem talvez vai assistir o vídeo mais tarde no YouTube, seja salvo. Foi exatamente isso que Pedro falou, voltando para Atos capítulo 2. Salvem-se desta geração corrompida. Então, tome atitude, porque se a gente não faz hoje o que precisamos fazer, pode ser que nunca tenhamos oportunidade. Crie a oportunidade da salvação. Tem uma explicação aqui, um comentário da NET, que ela está acompanhando, né? Ok. Aí esse comentário dá mais umas 2 horas de programa. Ela diz assim, ó: eu estou entendendo o que o Senhor está falando. Nada está me impedindo. Eu já me decidi ser batizada. No sábado vai haver a primeira aula sobre o batismo. Depois dos estudos, aí o pastor vai marcar o batismo e eu irei ser batizada. Entendeu o que eu falei? Que essa explicação dela daria mais umas 3 horas de programa. Eu não sei quem vai ensinar a aula, mas se é o pastor daquele grupo, ele não vai te ensinar a verdade. Isso te Exatamente. garanto. Não é dele que você precisa receber orientação. Garanto. Exatamente. Porque se esse homem ensinasse a verdade, a denominação dele nem se chamava Mervan. Chamava Igreja de Cristo. Se tem um nome que não é bíblico, a gente sabe que nada é bíblico, né? Então, tem muitas coisas. Olha, Anete, a gente tem um carinho muito. Eu, particularmente, tenho um carinho muito grande por você. Você tem batalhado. Está com mais de 3 anos, eu acho. Está com os 3 anos que a Anete é ouvinte assíduo da rádio. Já tem recebido bastante estudos.
mandei para ela estudos específicos até para que ela pudesse estar estudando. Mas eu sei que é aquilo, né? É aquilo que eu falei, a coceirinha, né? Tem alguma coisa que nos agrada. Porque para você tomar uma decisão para ir para uma denominação, não é difícil. Mas para você tomar a decisão para seguir Jesus, é difícil. Pode ter certeza, é difícil. Porque tem um preço que a gente precisa pagar. Uma denominação você não tem que pagar nada não, na vida não. Você só dá o seu dízimo lá e tá tudo certo, ninguém mexe contigo. Mas se você for seguir a Jesus, você tem que mudar em você mesmo, não é dinheiro, não é as coisas, é você mesmo que tem que mudar. E às vezes mudança implica relacionamentos, implica trabalho, implica tantas outras coisas que a gente tem que querer pagar esse preço, né? Então, como o Rendal falou, né? Se você vai embarcar nessa aí, você vai embarcar sem ter certeza bíblica que vai receber os benefícios que Jesus conquistou para nós, tá? Então, é simples assim, né? A gente está sendo aqui o mais, como é que o Rendal falou, indelicado possível, né? Estamos sendo o mais indelicado possível e desagradáveis também. Mas é o ofício do ministro da palavra de Deus, é isso, é falar a verdade, tá? E é isso que nós estamos encontrando aqui. Tem um exemplo aqui, eu estava procurando aqui, eu achei o exemplo dos Coríntios, os Coríntios ouviram a palavra e foram batizados. Mas tem um exemplo aqui que eu não estou lembrado agora no livro de Atos, que não cita o batismo, rapaz. Eles só creram. E, e aí agora eu dei o branco aqui. Dificilmente dá branco, né? Uma vez só por dia, né? Mas dessa vez deu. Mas, bem, todas as vezes que o Novo Testamento cita que alguém creu em Cristo, pode incluir o batismo que está ali dentro, viu? Não tem dúvida disso. Agora, outra vez, vou voltar a falar, não existe nenhum exemplo de salvação dentro da sinagoga, né? E o Novo Testamento, ele traz, já falei isso hoje, né? O Novo Testamento, ele vai dizer o seguinte, né? Toda a congregação, e eu estou falando da igreja, tá? Todas as congregações que não estão ensinando, nem andando na verdade, são, na verdade, sinagoga de Satanás, tá? Isso é o que nós temos ali no livro de Apocalipse. Então, em vez de ser uma igreja de Cristo, ela se torna uma sinagoga de Satanás. Porque Jesus não está reinando naquele lugar, né? Então, aquela congregação, ela volta para o império das trevas. Ah, irmão, mas eu estou sendo fiel, tá? Mas lá na igreja católica, tem gente que está sendo fiel, baseado naquilo que está ensinando também. E tem gente lá que até discorda e gostaria de encontrar a verdade. E são essas pessoas que nós estamos procurando, que querem a verdade, né? Então, em todo lugar tem pessoas que estão querendo a verdade. No mundo religioso, tem muita gente também que está querendo a verdade, mas não está sendo oferecida para elas. E quando a gente encontra essas pessoas que estão querendo a verdade, elas vêm para a verdade. Elas vêm para a luz, né? Então não adianta a gente pegar e querer tapar o frio, ou o sol, como dizem, né, com a peneira. Não dá para fazer uma meia boca com Deus, né? Eu vou fazer um mais ou menos aqui, Senhor, e o Senhor se agrada aí, me resolve o meu problema? Não, não vai resolver. Ou a gente faz a coisa do jeito que Deus mandou, ou é melhor não fazer, porque a mesma palavra de Deus vai dizer assim, de Deus não se zomba. Então, só para apoiar esse ponto, né? De Deus não se zomba. Diz o seguinte, ó. Nesse caso, então, é Jesus que nos aceita. Isso. A irmã Noemi que está colocando. É verdade, velho. Nós temos que pedir a Deus para ele nos aceitar mesmo, né? No caso da NET, se ela pode ser batizada por qualquer pessoa, vai valer esse batismo dessa denominação? É isso que eu estou falando aqui, irmã. Já falei agora que o que nós estamos falando hoje pode ser um corretivo para aquela fala que a gente fez, né? Isso nós estamos trazendo aqui exatamente isso. Então, eu diria que é melhor fazer a coisa certa para dar certo do que fazer o errado esperando que dê certo. Pode ser que não dê, né? Meu pai diz assim, meu filho, o pau que nasce torto, até a cinza é torta, né? E eu volto a incentivar você, olha, eu já passei por esse caminho que a NET está, a irmã Noemi já passou,
A gente já foi membro de denominação, rapaz. A gente sabe como é que é. Então, onde não ensina a verdade, nunca vai ter a verdade. O apóstolo João, ele diz assim, nisso, versículo 6, capítulo 4, nisso conhecereis essa questão. Existem dois espíritos agindo no meio do mundo, né? O espírito